Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Gabriele, o meu grupo sou eu e o Gustavo, e o nosso tema é XML. Eu vou começar falando sobre como surgiu a necessidade de criar e ter o XML. Antigamente, o compartilhamento das informações e os dados eram feitos somente por arquivo de texto mesmo, o TXT, que a gente conhece, super simples hoje em dia. Só que para nós, né, seres humanos, é super fácil a gente bater o olho num texto, seja o texto que for, e tirar de lá as informações importantes, os dados que a gente precisa. Então a gente consegue fazer isso muito bem. Só que o computador de antigamente, não conseguia fazer. Até hoje em dia, se você dá um texto para ele sem delimitação nenhuma, sem alguma orientação de qual dado é importante, aonde começa, aonde acaba, ele não consegue coletar essas informações bem. Então, o problema surgiu aí, de como a gente ia fazer o compartilhamento e a organização desses dados, dessas informações que precisavam ser compartilhadas. Então, houve a necessidade de criar algumas metodologias que ajudassem nesse problema aí no compartilhamento de dados. Então, a primeira metodologia que foi criada foi o arquivo texto posicional, onde anteriormente, né, se delimitava posições onde iriam ficar os dados. Então, aqui, um exemplo, da posição 1 a 25 seriam nomes, e do 26 ao 38, um número de telefone. Então, com essa informação que você conseguiria delimitar, né? Não seria um texto discorrido, onde está uma palavra junto, porque desformatava também. O TXT, um problema do TXT é que no compartilhamento outro, poderia desformatar, que é um problema do arquivo texto posicional também, que ele ainda corria esse risco. Então, houve uma outra metodologia para tentar ajudar com esses novos problemas que ainda não foram solucionados todos, né? Que é o arquivo texto delimitado. O arquivo texto delimitado, a gente já começa a utilizar o ponto e vírgula para separar as informações. Então, por mais que esteja desformatado, já não está muito, né, naquele formatinho aqui do arquivo texto posicional que está formatado bonitinho, aqui já não está. A gente tem esse negócio aqui de posição, é que o que separa o ponto e vírgula. Então, na posição 1, antes do primeiro ponto e vírgula, é o nome, porque aqui a gente tem um cabeçalho indicando. Aí depois, na segunda posição do ponto e vírgula, telefone, e-mail, assim por diante. Então, isso assim, em questão de desformatação e tudo mais, esse aqui já era melhor, já ajudava um pouquinho mais. Porém, ainda não resolve todos os problemas. As pessoas, com o passar do tempo, foram tendo mais de um dado, por exemplo, mais de um telefone, mais de um e-mail, e isso foi dificultando colocar nesse tipo de metodologia de arquivo texto delimitado. Estava ficando muito bagunçado, não era de fácil interpretação. Então, foi criada essa, né, como uma alternativa, que é o arquivo texto com repetição, para, para esse caso de que tem mais de um telefone, mais de um endereço, mais de um e-mail, que é a repetição da linha e mudando a informação que você deseja na segunda, na terceira linha. Por exemplo, esse Pedro, na primeira linha, ele tem um telefone e um e-mail, mas na segunda eu repito o nome, e aí eu tenho outro telefone e outro e-mail, mas continua sendo do mesmo Pedro. Tem uma outra alternativa também para esse mesmo problema de a mesma pessoa ter mais de uma informação. Só um detalhe, que o arquivo texto com repetição ele continua com a mesma sintaxe, vamos dizer, que do arquivo texto limitado, que é além do ponto e vírgula, ter a legenda aqui também indicando qual posição indica o quê. Então, outra alternativa para essa repetição de informações é o arquivo texto multidelimitado, que aí a gente vem com um sinal de mais, né, de concatenar. Então, continua com o ponto e vírgula, a mesma sintaxe de separar as informações por ponto e vírgula e dizer que qual é, né, como uma legenda. Só que em vez de separar por linha, né, e repetir uma informação que já havia sido citada, por exemplo, que o nome do Pedro, eu coloco na mesma linha os dois telefones e os dois e-mails. Só que ainda com essas metodologias, com essas várias, com essa evolução,
com a densa quantidade de dados, né, que tem a necessidade de se trabalhar, isso aqui não estava bastando, não estava dando conta, aí estava difícil, interpretação, organização e tudo mais. Aí que houve a necessidade mesmo de resolver uma coisa que precisasse ser fácil de ler as informações, tanto para o humano, né, porque acaba que a gente precisa interpretar, a gente vai mexer com esses dados, e o formato precisa permitir repetições e inclusão de informações sem mudança estrutural, que é o que a gente está buscando, por isso que teve todas essas metodologias. Dada essa toda a necessidade, passando por todos aqueles tipos, né, de jeito de tentar resolver essa organização dos dados, chegou numa versão final do XML. Essa versão final do XML, que conseguimos chegar, ela, né, tem algumas características, que uma delas ela pode ter essa legenda aqui, com o tipo da linguagem de XML e o tipo de caracteres que vai ter nesse código. Outra coisa, as informações, elas precisam começar. O que delimita aonde começa a informação e termina essa sintaxe aqui. Por exemplo, eu vou mostrar o maior, né? Que é o de pessoas. Então, aqui está indicando que está começando e a barra aqui indica que essa informação acabou. E as informações são alinhadas também, ó. Dentro de pessoas tem uma, aqui nesse exemplo, tem duas pessoas, e dentro de pessoas tem o telefone, e tudo nessa mesma sintaxe, onde começa o telefone, onde termina o telefone. Aqui, dentro de um arquivo XML, a gente consegue, né, escrever os dados de algumas formas. Tem os elementos, que aqui está indicado como roxo, um elemento comum de telefone, atributos, né, alguns atributos que são únicos, como o CPF, aqui indicado verde, e como comentário também. Um arquivo XML tem como fazer comentários, que ajuda a interpretação, né, que um dos objetivos do XML é ajudar na interpretação dos dados, e tem como adicionar comentário, né, faz todo sentido, então também tem como você deixar um comentário para ajudar a facilitar a interpretação desses dados, dessas informações. E para editar o arquivo XML, ele edita com o próprio bloco de notas, né, como um arquivo, o texto mesmo, mas também ele tem outros softwares, né, que ajudam a facilitar e tem a interface melhor para poder trabalhar. Por exemplo, o XML Notepad e o Notepad++. Agora que a gente já sabe a história de por que houve a necessidade de ter o XML, a gente vai falar em si o que é. O XML é uma linguagem de marcação utilizada para armazenar e transportar informações estruturadas. Ele é semelhante ao HTML, mas é mais flexível e pode ser usado para descrever qualquer tipo de dados. Os dados são estruturados em forma de elementos e atributos, e as regras para estruturação são definidas em um arquivo de esquema, como o XSD. XML também é amplamente utilizado em aplicação web, especialmente na troca de dados entre sistemas diferentes. XML foi criado em 1996 pelo W3C como uma evolução do SGML, que foi criado décadas antes e era amplamente utilizado para a edição de documentos. O objetivo principal da criação do XML era tornar a troca de dados entre sistemas diferentes mais fácil e flexível, além de permitir que desenvolvedores criassem seus próprios elementos e atributos para descrever seus dados de formas mais precisas. A primeira versão do XML foi lançada em fevereiro de 98 e desde então tem sido amplamente utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo aplicações web, troca de dados entre sistema, armazenamento de dados e muito mais. Atualmente, existem diversas tecnologias baseadas no XML. Por exemplo, o XSL, XPath, Xcarry, foi criadas para ajudar a processar e manipular dados XML de forma mais eficiente. Agora falando um pouco sobre dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. A informação armazenada nos bancos de dados é conhecida como dados estruturados, pois são representados em um formato estrito. Entretanto, nem todos os dados de um banco são projetados corretamente. Em algumas aplicações, eles são coletados de uma forma casual, sem saber como vai ser feito o armazenamento. Esse tipo de dado é conhecido como dado semi-estruturado.
Para representar esses dados semi-estruturados, normalmente há uso de árvores e grafos, ao invés do modelo relacional plano. A maior diferença entre dados estruturados e semi-estruturados diz respeito à maneira de como as construções do esquema, nome de atributo, relacionamento, tipo de entidade, são tratadas. Nos semi-estruturados, a informação do esquema é misturada com os valores dos dados, o que faz com que esses dados, às vezes, sejam chamados autodescritivos. O modelo abaixo de um grafo direcionado é uma representação de dados semi-estruturados, como a gente havia falado aqui. Esse tipo de dados semi-estruturados, normalmente, para representar, precisa do uso de árvores e grafos. Aqui tem um exemplo. O modelo abaixo de um grafo direcionado é uma representação de dados semi-estruturados. As tags das arestas representam os nomes dos esquemas, atributo, tipo de objeto, relacionamento. Os nós internos são objetos individuais ou atributos compostos. E os nós das folhas representam os valores de dados reais de atributos simples. E agora falando sobre a terceira categoria citada, né, que foram os dados não estruturados. Existe uma terceira categoria, que são os dados não estruturados, onde existe uma indicação muito limitada sobre o tipo de dados. As páginas HTML são consideradas como dados não estruturados. HTML usa um vasto repertório de tags pré-definidas que servem para especificar comandos para exibição na web. Por exemplo, esse especifica os limites do documento, esse aqui especifica os comandos do cabeçalho da página, esse especifica o conteúdo do corpo da página, esse especifica o cabeçalho de rodapés, esse especifica títulos de escrita na página e esses especificam elementos de tabela. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, que vai falar melhor sobre o modelo de dados hierárquico. Boa noite, professor Ramon. Boa noite aos colegas. E eu vou dar continuidade ao que a Gabriele estava falando sobre o XML. O XML ele tem um modelo de dado considerado como hierárquico, né? Que também pode ser chamado como o modelo de árvore. E os dois conceitos de estruturação principais que são usados na construção do documento XML são os elementos e os seus atributos. Os elementos complexos são aqueles que são construídos com base em outros elementos de forma hierárquica, e os outros elementos simples vão ter os valores de dados. A diferença entre o XML e o HTML, que foi exemplificado no último slide pela Gabriele, é que as tags XML elas possuem os nomes já definidos para descrever qual que é o significado real do elemento no documento, em vez de descrever como deve ser a exibição do dado. Então, aqui na tela a gente tem um exemplo, né, de um pequeno XML sobre livros. Na primeira linha a gente tem sempre a declaração XML, que informa qual que é a versão deste arquivo XML. De forma mais externa aqui, a gente tem uma tag que fala que são sobre livros. E de forma interna a gente tem os itens desse livro. Então, aqui no caso eu teria o primeiro livro, o título do livro é o Código da Vinci, o autor é o Dan Brown e o preço é R$ 39,99. E aqui eu teria o segundo livro, que o título é O Símbolo Perdido, o autor também é o Dan Brown, e o preço do livro é R$ 29,99. Então, ele é estruturado dessa forma, com a tag Books, internamente a ela a tag Book, que seria os itens. Então, estou falando sobre livros. Esse aqui é um item de um livro e esse aqui são os atributos desse livro, nome, autor e preço. A gente pode fazer uma caracterização de três tipos principais dos documentos XML. São os XMLs que são centrados em dados, eles possuem muitos itens de dados pequenos que seguem uma estrutura bem específica e que pode ser extraído de um banco de dados estruturado. Tem também o tipo do centrado no documento, onde há uma grande quantidade de texto, como os artigos de notícias, e nesse caso pouco ou nenhum elemento de dados vão ser estruturados. E também os híbridos, que podem ter partes com dados estruturados e não estruturados, trabalhando em harmonia no mesmo documento. Os documentos XML que não seguem o esquema pré-definido, com os nomes de elementos de estrutura de árvore, são chamados de XML sem esquema. Falando um pouco agora sobre os documentos XML, o DTD e o esquema XML um pouco mais a fundo. Para o XML ser considerado como um XML bem formado, ele tem que seguir algumas condições.
Ele precisa começar com uma declaração XML na primeira linha, indicando qual que é a versão que está sendo utilizada, aqui nesse slide. Ele precisa seguir as diretrizes sintáticas do modelo de dado de árvore, ou seja, você tem um único elemento raiz por fora e cada elemento precisa ter um par correspondente de tags de início e de fim dentro do início e de fim do seu elemento pai. Isso faz com que os elementos fiquem alinhados, especificando uma estrutura bem formada de árvore. No exemplo que a gente faz, tem a tag início e fim de books, a tag início e fim de book, que seria internamente nos atributos, eu tenho a tag de abertura e fechamento com o mesmo nome, sempre essa estrutura. Menor, o nome, maior, o valor, menor barra, o nome e fecho com o maior. Existe ainda uma estrutura que é especificada, que ela é chamada DTD, que significa Document Type Definition, que é um dado, né? É dado um nome, a tag raiz do documento, e depois os elementos e a estrutura aninhada são especificados. Para fazer a especificação desses elementos, algumas regras de notações devem ser seguidas. Por exemplo, um asterisco após o nome significa que é um elemento multivalorado, opcional, repetível mais de uma vez. O sinal de mais depois do nome significa que é um elemento multivalorado repetitível, porém obrigatório. Então, existe a necessidade de pelo menos um. O sinal de interrogação após o nome vai significar que ele pode ser repetido 0 ou uma vez apenas. Um elemento sem nenhum dos símbolos acima precisa aparecer apenas e obrigatoriamente uma vez no documento. O tipo do elemento ele é especificado por parêntese, por ele mesmo, e os parênteses podem ser alinhados quando se especificam os elementos. Já falando agora um pouco sobre a linguagem de XML Schema, ela funciona como um padrão que especifica a estrutura do documento XML. Ela tem a mesma regra de sintaxe do XML. Para distinguir, a gente utiliza o termo documento de instância XML ou documento XML para um XML do tipo normal, aquele que contém as tags e os valores de dados, e a gente utiliza o nome de documento XML Schema para o esquema XML. O XML Schema ele teria apenas o nome da tag, informando com a informação da estrutura de árvore, as suas restrições e outras restrições, porém não tem nenhum valor de dados. Agora fazendo um comparativo aí sobre o XML contra o JSON, né? A sigla JSON, que significa JavaScript Object Notation, em XML, que significa Extensible Markup Language, ambos são formatos de arquivos que são muito utilizados atualmente para fazer a transmissão e o armazenamento de dados entre sistemas, entre outros. Entre as semelhanças que a gente pode identificar dentro do XML e o JSON é que ambos são formas de representar a estrutura de dados de forma hierárquica, como os objetos e os arrays, num formato de texto. E ambos possuem suporte amplo na maioria das linguagens de programação, sendo os dois formatos mais utilizados para esse fim. Agora, em relação às diferenças, a gente consegue elencar várias diferenças entre o uso do XML para o uso dos JSONs. O JSON ele é mais simples e mais conciso que o XML. Ele tem menos marcação, não é uma linguagem de marcação, e ele é mais fácil de ler, interpretar e escrever. O XML, por outro lado, ele é mais flexível que o JSON. Ele permite a criação de novos elementos e atributos e também suporta os namespaces. O JSON ele é amplamente utilizado para as aplicações web, enquanto normalmente o XML é utilizado nas aplicações de gerenciamento de conteúdo e nas trocas de dados entre dois sistemas. Eles não têm o JSON agora, ele não tem tag de fechamento, ele é mais curto e simples, ele fica mais rápido de ler, ele permite a utilização de arrays e ele não tem palavra reservada, diferente do XML que ele proíbe o uso de algumas palavras. E também o JSON tem parser nas principais linguagens de programação existentes. Aqui, por fim, eu trago um exemplo de uma mesma estrutura de dados sobre um exemplo de um carro, comparado entre um JSON e o XML. O XML aqui, do lado esquerdo, a gente teria a estrutura informando que é um carro. Internamente dentro eu tenho qual que é a montadora, então é um Toyota, qual que é o modelo, é o Camry,
e o ano de fabricação é 2020. E aqui eu tenho os features dos acessórios, que seria o Bluetooth, a navegação e o sunroof. Então aqui a gente pode ver aquela estrutura de árvore do XML, que eu tenho o elemento aqui por fora, internamente todos os atributos, com as tags de abertura e fechamento. E aqui já do lado direito com o JSON, tem a mesma informação, porém ele é um indicativo que ele é do tipo char, então ele vem com aspinha dupla, dois pontos, e aí tem abertura e fechamento de chaves, indicando que esse aqui é do tipo carro. Internamente os pares, diferente do XML, onde eu abro e fecho com o mesmo nome, as tags, eu trago entre aspas duplas o nome, dois pontos, o valor na frente. Nesse caso, quando a gente utiliza string, a gente faz aspas duplas também, e no caso de um número inteiro, como o ano aqui, não existe a necessidade de utilização de aspas, pode só colocar os valores. O JSON ele faz uma separação um pouco distinta do XML, a gente pode ver aqui que ele utiliza a vírgula para separar um valor do outro. E aqui no caso das features, que é um array, ele abre o colchete aqui, passa por string todos os parâmetros separados por vírgula e termina aqui com o fechamento do colchete. Depois a gente faz o fechamento do lá de cima que está ligado aqui na tag char. Bom, pessoal, essa foi a nossa explicação aí sobre o XML, um pouco mais detalhado sobre as características, a história, a utilização e no final uma comparação aí entre o XML e o JSON, mostrando o que existe em comum e o que existe em diferente entre esses dois tipos de informação. Muito obrigado.